Olá, sou Sérgio Hernandes, de Serra Talhada, Pernambuco, e hoje vamos entrevistar o professor José Aldo Camussa, que ele é docente do IF Sertão Pernambuco, campus Serra Talhada. E o assunto de hoje é sobre a greve, né? Infelizmente, há muitos dias, o IF Sertão está de greve aqui no Brasil. Professor, seja bem-vindo ao nosso canal, obrigado pela disponibilidade. E há quanto tempo o IF Sertão Pernambuco, campus Serra Talhada, está de greve? Boa tarde a todos e a todas. Obrigado, Sérgio, pelo convite, tá, para o seu blog, ao seu canal. Quanto em relação à pergunta, desde o dia 10 de abril, o IF Sertão Pernambucano, mais precisamente no nosso campus em Serra Talhada, ela iniciou as atividades de greve, né? Tendo em vista que é um movimento nacional de luta que começou com a categoria dos técnicos administrativos no mês de março nas universidades, os institutos federais começaram esse movimento de greve a partir do mês de abril. E no nosso campus, em especial, na nossa cidade, ela começou a ser deflagrada a greve no dia 10. Com exceção de Petrolina, que começou no dia 15, é um movimento nacional, né? Atualmente, nós estamos na faixa de mais de 400 e pouco institutos federais pelo país que estão, nesse momento, com suas atividades paradas, né? Considerando que as atividades docentes em sala de aula, mas se a gente for considerar os tais começaram primeiro, né? Então, é um movimento que não é apenas limitado aos institutos federais, mas também às universidades. Essa greve, ela tem uma reivindicação em quais pontos? A pauta nossa de reivindicações, ela se resume em três palavras, que iniciam com a letra R. R de revogação, R de reestruturação e R de recomposição. O R de revogação se refere às portarias, documentos que atrapalham, que prejudicam o trabalho docente. Dentre essas portarias, o movimento grevista vem pautando o encerramento, a cessão, vamos dizer assim, do término da portaria 983. Portaria essa que aumenta a carga horária nossa de sala de aula, em detrimento da pesquisa e da extensão. O outro R na nossa pauta de reivindicação é o R de reestruturação. A reestruturação da carreira, principalmente aos colegas técnicos administrativos. Para que vocês tenham uma ideia, os técnicos administrativos em educação recebem um dos piores salários do Poder Executivo. E eles pleiteiam não somente a recomposição salarial de mais de 33%, né, do seu salário, mas também a reestruturação da carreira. E a recomposição. Recomposição, no caso, dos investimentos dos institutos federais e universidades, bem como também o aumento do porte financeiro para os auxílios estudantis, ou seja, os estudantes que necessitam, os estudantes carentes, que necessitam se manter ou na universidade, como também no Instituto Federal, né? No caso do nosso docente, essa recomposição salarial tem a ver com um reajuste de mais de 22%, que são as perdas salariais nossas nos últimos anos. Perdas essas que vêm desde o ano de 2016 para cá. Então, passando pelos governos Temer e Bolsonaro, houve um aumento, né, considerável no ano passado do governo Lula, mas nesse ano de 2024 foi prometido um reajuste de 0%. E isso indignou a categoria ao ponto de terem algumas assembleias e reuniões durante o início do ano. Aliás, essa discussão sobre reajuste salarial vem desde o ano passado, né, vem em meados do segundo semestre em Brasília, né, segundo semestre do ano passado, e que neste ano houve esse esgotamento de propostas, de discussões. Então, por esse motivo, a gente está reivindicando essas pautas, né? Revogação de documentos, de portarias que prejudicam o trabalho docente e do funcionamento do instituto e universidade, a recomposição do orçamento, né, dos institutos e universidades e a reestruturação da carreira. É isso, basicamente são esses três pontos de pauta de reivindicação. Estamos aqui também com o professor Emerson Freitas, que ele é professor de Física no IF Sertão, Serra Talhada. Professor, há quase 2 meses estão de greve, né? Então, os alunos estão tendo esse prejuízo, vocês, como professores, também estão nesse prejuízo, e o governo federal sinalizou 0%. O governo federal, hoje, o governo Lula, ele tem uma pauta voltada para a educação, porém, nas pautas de promessa de campanha. Na realidade, está sendo outra coisa? Bem, o que a gente pode afirmar de certeza é que
o que está segurando o governo para não conseguir dar esses reajustes de imediato é a questão econômica. O governo está se pautando principalmente por um direcionamento numa política, principalmente liberal, em que a gente vai buscar muita eficiência, muita restrição nos gastos públicos, e aí a gente restringe o que a gente vai, né, para conseguir investir nos setores de saúde e educação. Então, o governo ele tem uma dificuldade em conseguir manejar esses reajustes e essas questões que foram pautas de campanha, e aí fica difícil, né? Se eles tentarem forçar a mão de vez de ter um problema maior. Só que a gente, enquanto base do governo, a gente não pode simplesmente aceitar que quem manda no poder, quem está lá na frente, paute o caminho do governo. Porque a população precisa de serviço público. Por mais que tenha alguém que questione o serviço público, é o serviço público que é oferecido à população. O setor financeiro não resolve os problemas. A gente, quem dá educação somos nós, quem cuida da saúde são os profissionais da saúde, a pandemia está aí para mostrar isso. Então, o que a gente faz para o governo é a pressão. Veja, vocês têm que voltar os olhares para o serviço público, que ele é que sustenta o nosso país. Então, é isso. Eu acredito que o governo ele está com aquela medida passo devagar para não dar um desarranjo muito grande, mas ele tem que voltar os olhos também para esse setor, porque esse setor vem sendo sufocado nos governos anteriores, principalmente nos governos anteriores, e agora a gente chegou ao momento que a gente elegeu um governo que pode fazer mudança, e a gente quer mudança. A gente não quer permanecer sufocado do jeito que a gente ficou. Exato. Apesar, né, da grande quantidade de impostos de arrecadação, de valores sendo arrecadados pelo governo federal, mas a questão da base, que é educação, segurança, saúde, ele está reduzindo, né? Infelizmente, isso é o que está acontecendo no governo Lula 3. Mas, em relação à negociação entre o IF e o governo federal, não teve nenhum acordo entre vocês? Negociação a gente está conseguindo fazer com o governo. Só que a questão é que o governo está com os valores que eles já definiram e eles não querem avançar mais além disso. Só na que... LDO, é? Oi? Na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias? Não, a LOA ele já se colocou, né? O que a gente está falando é das negociações com o governo para a reestruturação das carreiras, do reajuste que eles, pela LOA, eles estão definidos que em 2024 é 0%. Mas a gente avançou, por exemplo, 2025 e 2026, a gente teve uma melhora no reajuste que o governo está propondo. Tá? Então, não acontece exatamente que não está acontecendo a negociação. Está acontecendo sim, só que a gente sabe que dá para avançar mais. E é isso que a gente está tentando pautar para o governo. E com relação ao setor de saúde, é um dado importante que os setores, por exemplo, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal, todos receberam reajuste e sem fazer nenhuma greve. Ninguém viu uma greve de policial nenhum da esfera federal fazendo greve. Então, se esses setores que são importantes para a nossa sociedade têm o seu reajuste garantido, porque é preciso, porque a inflação vem e isso vai, né, todo mundo sabe que os preços aumentam, se o seu salário não acompanha, você acaba ficando prejudicado, e o que é preciso, a gente da área da educação não tem uma database que corrija o nosso salário com a inflação. Então, a gente precisa ficar brigando com o governo para que eles, né, pelo menos reajustem o nosso salário, para a gente não ficar somente com prejuízo. Né? Isso falando da questão salarial, mas a gente tem outras medidas que a gente também está pleiteando. Infraestrutura, né? Isso, exatamente, infraestrutura, porque o investimento, tem gente que pensa assim, não, ao longo dos anos, o valor de investimento que vem para as instituições, ele está aumentando. Só que o que a PEC do teto de gasto que Michel Temer colocou, quando ele submeteu, ele congelou o investimento real. É quando você pega o valor que é colocado no ano e tira a inflação. Aquele valor ele permanece o mesmo desde 2016.
Então, a gente quer que o governo, olha, tem instituições que estão caindo o telhado. A gente não vai resolver isso somente esperando que ele não caia. A gente tem que ter investimento para isso. Eu vou abrir aí para Aldo poder tecer os comentários dele. E só complementando, Sérgio, a fala do Emerson, é público e notório que outras categorias conseguiram esse reajuste com um processo de negociação, né, com um processo de escuta do governo através dos órgãos do MGI, Ministério da Gestão e Inovação, ou de outros ministérios, né, como Meio Ambiente, Receita Federal e tantos outros. A questão é que o governo vem anunciando e insistindo na tese de que não há mais espaço no orçamento, e a gente sabe que agora, nesse processo do meio do ano para frente, vão ser discutidos a lei orçamentária anual no próximo ano, e muitos setores da economia vão brigar por cada uma dessa fatia desse bolo, ou seja, da fatia desse orçamento. Então, nesse aspecto, qual é a situação? A situação é que a educação, ela tem o seu teto, o seu limite teto, vamos dizer assim, mas, ao mesmo tempo, o que nós estamos pleiteando é que, pelo menos, tenha um reajuste mínimo para esse ano. Como bem contou o Emerson, não há uma data retroativa. A gente não vai querer, a gente não quer a data retroativa a partir de janeiro, início do ano, mas que, pelo menos, tiver uma luz, uma perspectiva de um aumento consistente, de uma política de aumento salarial, porque as perdas da inflação corroem não só os salários, mas perdemos nosso poder de compra, nosso poder aquisitivo. E ao mesmo tempo, considerando na esfera da educação, enquanto que muitos estados, vejam só, enquanto que muitos estados brasileiros pagam bem os seus professores, na questão, por exemplo, ali do piso nacional, um professor de início de carreira, Sérgio, no IF, ele ganha um pouco a menos do que o piso nacional hoje, que é mais ou menos quase R$ 4.600. Então, nesse aspecto, o que nós estamos pleiteando por esse aumento de reajuste é que os colegas que estão iniciando a carreira do IF possam também ter uma perspectiva de crescer na carreira, né? Lembrando que nós, institutos federais, temos a mesma lei que equivale ao trabalho de um professor universitário, né? Com todo o seu know-how, todo o seu status, todo com a sua produção acadêmica, mas do aspecto do achatamento dos salários, por exemplo, da galera que está iniciando a carreira no IF, é um fato complicador. É um fato complicador que nessa greve a gente está dando essa visibilidade, bem como também a pauta dos colegas substitutos também, que ganham também um pouco a menos do que o piso nacional. Então, são reivindicações que o governo, de um lado, ainda insiste na tese do 0%, mas que com diálogo, com a força não só do sindicato que representa a gente, que é o Sinasef, e de outras entidades como o Andes e de outras instituições que estão apoiando a causa, nós, semana que vem, vamos ter uma outra nova rodada de negociações com o governo. Tanto a parte dos docentes, na próxima terça-feira, dia 11 de junho, bem como os tais, também no dia 14 de junho. Ou seja, nova rodada de negociações com o governo na semana que vem. Quero agradecer ao José Aldo e a Emerson, professores do IF, por trazer essas informações para o nosso público e, assim, mostrar à sociedade qual é o problema que está acontecendo na questão das greves, principalmente no IF, que eles os representam. Quero agradecer a vocês e pode falar algum tema em aberto que vocês queiram tocar aqui nesse assunto. Bem, eu vou iniciar. Eu agradeço o espaço, né, para a gente poder explicar para a sociedade que estiver interessada em entender. O que a gente entende é que um momento de greve, a gente não tem que encarar como sendo uma briga contra um governo. A gente está brigando por uma melhora na educação pública. A gente está brigando por uma educação pública, inclusive lutas anteriores, em governos anteriores, foram feitas, para quem não lembra, no governo de Michel Temer, os estudantes ocuparam as universidades e escolas. No governo do Bolsonaro, em 2019, a gente teve movimento com relação aos ministros que congelavam gastos, e agora a gente está lutando novamente com a questão, né, da melhoria, principalmente dos serviços, que a gente precisa ter esse investimento e essa reestruturação da nossa carreira. Então, a gente espera que quem tenha o interesse pode ir no Instagram, no portal do nosso instituto, conhecer, ou do próprio Sinasef, que para o IF Sertão é o sindicato que representa a gente, conhecer as ações. Inclusive, nós estamos desenvolvendo ações solidárias aqui em Serra Talhada.
A gente tem eventos que a gente vai fazer com outros estudantes, a comunidade em geral. Por exemplo, na semana que vem, a gente vai fazer um aulão para o Enem, né, um aulão aberto, é só se inscrever para poder participar. Isso a gente está fazendo também para mostrar que a greve, a gente não fica parado, a gente não faz greve simplesmente para não trabalhar. A gente está fazendo para poder oferecer um serviço ainda melhor. E a gente espera que a sociedade, né, que tiver interesse, venha conhecer e ver que a gente está lutando para a melhoria não só dos filhos de quem já está no IF, para futuros estudantes que venham a querer estudar lá, tenham uma estrutura adequada, professores qualificados e uma educação de qualidade. Eu também gostaria de agradecer, Sérgio, pelo convite, ao espaço Obrigado. aqui destinado para esse momento de esclarecimento. Pegar carona aqui com a fala do colega Emerson acerca das ações, né, enquanto o Comando Local de Greve Serra Talhada está realizando com a comunidade. Nós já realizamos aula pública na Praça do IPSEP, já realizamos campanha de vacinação no centro da cidade de Serra Talhada. Nós tivemos um primeiro momento com reunião com os pais na Câmara dos Vereadores de Serra Talhada. E esse agora, o momento dos aulões, é também uma outra fase desse movimento do comando local nosso, para mostrar à sociedade que os professores não estão parados. Mesmo com essas atividades, mesmo no período de greve, a gente está produzindo, a gente está orientando. Quero que deixar a mensagem aqui, tranquilizar os pais, aos estudantes, que vocês não vão ter esses prejuízos que afetam de alguma essa ação que deve ser necessária e deve ser publicizada para a comunidade. Nós não vamos aqui, vamos tentar o mínimo de reduzir ao máximo esses prejuízos, né? Como é uma cidade que já está crescendo a cada ano e o campus precisa dessa visibilidade, então convido a vocês a conhecerem a página do IF Sertão Pernambucano, a conhecerem o campus, a conhecer as ações nossas, o que a gente faz de produção científica, acadêmica, de eventos. Então, no mais, eu gostaria de agradecer esse espaço e o que estiver disponível a gente de socializar e publicar novidades acerca desse contexto de greve, a gente vai estar aqui disponível para a imprensa e para vocês aqui desse blog, para a gente comunicar à comunidade as nossas ações. Então, é isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Aldo. Obrigado, Emerson. E tenha um bom dia. Igualmente.